Sexo e Reencarnação, de Valdo Pereira Franco. Informamos que foram suprimidas algumas partes do texto original. No início da década de 1960, eu iniciei minhas experiências de desdobramento consciente, nas quais Joana de Ângeles me conduzia em verdadeiras viagens pela dimensão espiritual. Naquela época, a mentora espiritual me ensinava a sair do corpo. Joana de Ângeles convidou-me certa vez para testemunhar uma reencarnação. Um casal amigo jovem, embora já possuísse 2 filhos, frequentava nossa casa espírita. E a genitora da querida amiga era um dos braços direitos da nossa instituição, pois eu trabalhava o dia todo e não podia estar à frente dos nossos serviços em tempo integral. Em uma madrugada, Joana desdobrou-me do corpo físico e levou-me à casa dos meus amigos. Naquele tempo, era muito comum, na disposição arquitetônica dos lares, um tipo de sala de visitas que precedia os outros cômodos da casa. Quando chegamos naquela sala, ao lado do quarto do casal, estavam presentes vários espíritos nobres, e ao lado de um deles havia uma linda jovem, loura e de olhos azuis, que aparentava entre 20 e 25 anos de idade. Havia um grande esplendor na sua face. Joana, olhando docemente, esclareceu-me. Nós iremos reencarná-la. Ela será a continuadora do trabalho da mãezinha, que, por sua vez, será continuadora do trabalho da avó. Trata-se de um espírito com elevados títulos morais, que se dedicará a uma bela missão. Será uma missão anônima, mas muito nobre e muito perigosa, porque lhe exigirá um esforço imenso para não falir, para não se deixar levar pelos convites da ilusão. Necessitamos de genitores que possuam material genético adequado, com os genes e cromossomos próprios para essa reencarnação. Por isso, escolhemos este casal. Eu exultei. Era uma notícia fascinante saber que os meus amigos foram escolhidos para uma tarefa tão nobre. Ao observar melhor o ambiente, eu notei que um espírito estava à porta do quarto do casal. Quando me aproximei, ele esclareceu-me. Estamos aguardando que eles entrem em relax, pois nesse exato momento estão no clímax da relação sexual. E no instante da relação íntima, os bons espíritos não entram no recinto para deixar em plena santificação as pessoas que estão vivenciando o amor santificado. É uma entrega para a qual não deve haver testemunhas encarnadas ou desencarnadas. Notemos a beleza desse conceito. Os guias, aguardando aquela união sexual enriquecedora para darem prosseguimento a um grande projeto. Seriam 3 gerações dedicadas ao trabalho espírita. A proteção espiritual estava ali para impedir que espíritos vulgares penetrassem no ambiente e pudessem gerar transtornos à intimidade do par. Agora, imaginemos a relação sexual praticada em um bordel. Os obsessores testemunham tudo, zombam, levam ao ridículo e participam do ato sexual, porque o que prevalece é a intenção dos que estão naquele ambiente. Enquanto aguardávamos, eu fiquei conversando com a entidade que iria renascer. Aproximadamente 20 minutos depois, Joana falou-me. Agora que eles estão repousando,
entraremos. Em seguida, os mentores espirituais acoplaram na área genital da minha amiga um tipo de aparelho de imagem utilizado para observar o organismo humano. Eu podia ver o interior do corpo dela, particularmente a tuba uterina. Vi a massa de espermatozoides movimentando a cauda e deslocando-se na tuba uterina, ao mesmo tempo em que percebi o óvulo numa postura especial. Era muito curioso notar que o óvulo brilhava. Logo depois, Joana trouxe um especialista em embriogenia para fazer os procedimentos necessários. A nobre entidade conduziu o espírito reencarnante para perto do organismo materno e aplicou-lhe passes, fazendo com que a jovem alterasse a sua aparência perispiritual. Ela assumiu características infantis até os 5 anos de idade aproximadamente. Observei que da cabecinha da criança espírito começou a sair uma luz semelhante ao laser, que bailava no ar. O feixe luminoso penetrou aquela massa de gametas e se conectou a um espermatozoide, que adquiriu luminosidade especial e avançou, tomando a frente dos demais. Dessa forma, o centro coronário do espírito foi magneticamente acoplado a um espermatozoide com a mesma densidade vibratória do reencarnante, a fim de gerar um corpo compatível com as suas necessidades evolutivas. Ficamos ali por alguns minutos, até a hora em que o espermatozoide entrou na coroa do óvulo e o fecundou. O óvulo era agora um ovo ou zigoto, e eu vi o espírito sorrir, imantado a célula que daria origem ao seu novo corpo. Joana esclareceu-me. Agora o zigoto vai subir na direção do útero, dando início ao fenômeno da multiplicação celular. Em breve, na câmara sagrada do útero, esta etapa da reencarnação será completada, ficando os detalhes finais para o futuro. Como o processo reencarnatório começa no momento da fecundação, a partir de agora, qualquer interferência impeditiva caracterizará um aborto. E onde for a gestante, o ser espiritual estará ligado a ela. Como se trata de um espírito lúcido, ele não ficará obrigatoriamente ao lado da genitora. Ela poderá ir a qualquer lugar que o vínculo perispiritual elastece-se sem romper-se. Devemos lembrar-nos de que o ser que vai reencarnar não se conecta definitivamente ao corpo de forma imediata. O organismo físico é como uma esponja que vai absorvendo lentamente o espírito até os 7 ou 8 anos de idade, quando o espírito perde a consciência da realidade espiritual e se apropria completamente do corpo. Entretanto, os espíritos em degraus muito primários da evolução e aqueles que transitam por um estado evolutivo mediano reencarnam por um processo mais genérico e menos dotado de particularidades, na qual a interferência consciente do reencarnante na sua programação reencarnatória é muito pequena ou mesmo nula, ficando sob a responsabilidade dos seus espíritos tutelares ou sob o efeito das leis do automatismo. Essas leis fazem com que sejamos atraídos automaticamente para uma forma física que dispõe de heranças genéticas compatíveis com a nossa frequência vibratória. O psiquismo espiritual entra em sintonia com esses genes porque eles trazem as características biológicas
adequadas à tarefa evolutiva que iremos desempenhar na encarnação que está sendo projetada. Não há privilégios para a reencarnação. Não obstante, como dissemos antes, aqueles espíritos nobres, verdadeiros missionários do bem, recebem da divindade uma maior liberdade para escolherem vários aspectos da sua futura existência física. Uma das prerrogativas desses espíritos é a permissão para programarem um mapa genético que atenderá às suas necessidades de realização na Terra, bem como a escolha da família que os receberá. Os espíritos amigos nos ensinam que o retorno de uma individualidade à vida corporal pode acontecer por diversos métodos. O mecanismo de imantação do espírito à matéria será o mesmo, desde que haja condições que propiciem a reencarnação. Ela poderá iniciar-se na tuba uterina ou fora dela, como é o caso da fecundação in vitro. O método para que o reencarnante se materialize na dimensão física é indiferente, desde que ele consiga produzir o acoplamento do seu perispírito ao zigoto, a célula primordial, que vai desdobrar a realidade do futuro corpo. A explicação é válida, inclusive, para a hipótese de uma clonagem. Os instrutores espirituais acreditam que no futuro, provavelmente um futuro não muito próximo, o avanço da ciência tornará perfeitamente normal o processo de clonagem humana. É importante esclarecer que se trata da clonagem do corpo físico, porque as características psicológicas inerentes ao ser que manipulará o corpo jamais serão clonadas. A personalidade, a inteligência, as emoções, o livre-arbítrio serão sempre de responsabilidade do espírito reencarnante, o que nos autoriza a concluir que o processo de clonagem estará restrito às características biológicas gerais que definem o ser humano. Vale ressaltar que para os espíritos, futuro próximo pode significar 100, 200 ou 300 anos. Os mentores espirituais ainda afirmam que a ciência desenvolverá uma espécie de útero artificial que poupará à mulher os testemunhos dolorosos da gestação, já que esses equipamentos permitirão o desenvolvimento embrionário e fetal extracorpóreo. A fertilização assistida é uma das maiores bênçãos nessa área que a ciência obteve para proporcionar a felicidade à criatura humana.